Vamos lá. Só que aqui na cadeirinha para você ajudar a menina. Vamos subir a cadeira. Camarão, camarão. Estou com as notas. Alguém quer saber a sua nota aqui ou vocês preferem saber no privado depois? Professora, prefiro no privado. Boa noite. Boa noite, Ziane. Então, ok, vamos fazer assim. Quem quiser saber, me manda mensagem. Tamires, deixa eu ver. Você é a única Tamires das 3 turmas? Acho que sim. 8. Arliane. 9. O pessoal quiser saber depois, por nada, pode me mandar mensagem. Vamos lá. Deixa eu silenciar tudo aqui. Sobre a atividade. Muita gente errou coisa boba. Ai, desculpa, meu amor, foi sem querer. Por quê? Primeiro aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pra gente comentar junto mais fácil. A primeira questão era uma questão, para mim, era uma das questões mais fáceis, porque eu tinha 2 possibilidades de resposta. Poxa, não sei como eu vou cooperar, né? Eu abro aqui. Licença. Eu tinha 2 possibilidades de resposta. Eu poderia falar que a linguagem ou era denotativa ou era conotativa. Por isso que eu pedi para vocês justificarem. E o que aconteceu? Um grande número de pessoas me respondeu que era sobre linguagem mista. Não estava errado, mas não estava dentro do que eu propus. Quando eu apliquei a atividade, eu falei para vocês que essa atividade era só sobre os tópicos que a gente tratou depois da primeira atividade. Então, o que acontece? Eu não podia considerar essa resposta. Um número significativo respondeu isso. Deixa eu ver se abriu. Porque no caso, abriu. No caso, eu queria saber onde que estava o tipo de linguagem aí. Se fosse uma linguagem denotativa, eu queria que vocês me explicassem por que era muita areia. Por que era muita areia para o caminhãozinho dele ao pé da letra, no sentido mais dicionarizado possível. Era muita areia para ficar enchendo o caminhão, então ele ia demorar muito tempo para cobrir ela. Outra, no sentido literal, ele estava tirando um deboche, digamos assim, fazendo tirando um sarro. Por quê? Pelo fato da mulher ser gordinha. Eu poderia aceitar os 2 tipos de resposta. Número 2, eu dei de graça para vocês. Qual é a única frase que tem alguma coisa que apresenta um sentido figurado? Letra D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. A gente tem como saber que uma pessoa é doce, mordendo ela? Até tem, mas ao pé da letra, falando de um sentido figurado, digamos assim, quando a gente fala que uma pessoa é doce, aquela pessoa foi adorável, foi amável. Nenhuma outra frase tinha nada no sentido figurado além dessa. Número 3, vocês foram bem. A que mais pegou foi a letra D. Capturaram o fugitivo.
No caso, o sujeito aqui é o fugitivo, porque capturaram quem? O fugitivo. A gente pergunta para quem? Para o verbo. Algumas pessoas, pouquíssimas, erraram essa questão. Número 4, mais uma vez, linguagem denotativa ou conotativa. Qual que é o tipo de linguagem que a gente tem aí? Se eu for passar para o lado da linguagem denotativa, eu falo sobre ele querer que o cara literalmente quebrasse um galho, ajudasse ele. Mas o que o Isaías fez? Quebrou um galho. Então, foi no sentido figurado. Um falou, usou uma expressão no sentido figurado e o outro levou ao pé da letra. Então, eu poderia aceitar as duas respostas. Número 5, o dos porquês, todos foram muito bem também. Eu acho que a grande questão foi a número 1 e a número 4. Foi uma prova relativamente tranquila, principalmente nessa turma. Pouquíssimos alunos não me entregaram. Eu preciso saber de vocês, pessoal da 37. Tem alguém da 37 aí? Sim, eu. Vocês sabem me falar se João Vitor de Lima Modesto? Ele não está mais cursando, professora. Não? Beleza. Deixa eu riscar aqui. Maria Fernanda Landes. Ela ainda está cursando, só que ela não entregou, professora. Eu não sei como explicar, não. Tá. E Milena Formagini? Ainda está no curso? Não, ainda não. Beleza. São os 3 que não entregaram nenhuma atividade. Tem alguém, deixa eu ver, na 38 não tem ninguém, não. Tem alguém da 39 aí? Para me ajudar rapidinho? Tem sim, professor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. R$39. Ananda Helena. Vocês sabem se ainda está cursando? Não, professora. Não? Beleza. Professor. Não? Beleza. Andresa Cecília. Andresa Cecília. Também não. Ela saiu. Também não. Maria Márcia Jerônimo. Eu não consegui entender o nome. Travou aqui na hora. Maria Márcia Jerônimo. Nunca vi esse nome na sala. Também não. Tá, deixa eu aferir. Muita gente falando, né? Isabela Cateringer. Isabela Rosário. Acho que é Isabela tá. Tá. Essa aqui tá. Ela tá assim. Lívia Daniela. Ela saiu. Não. Tem mais um aqui, deixa eu ver. Wagner Pedro Fernandes. Então, professor, o Wagner, ele tá assim, só que ele já fez essa matéria já. Aí ele não tá fazendo essa disciplina. Ele voltou Tá. pro curso. Ele tinha trocado, aí ele voltou. Ah, tá. Beleza. Só isso que eu queria saber. São as pessoas que não me Beleza. entregaram nenhuma atividade. E aí o pessoal da secretaria me passou o diário completo. Não tirou quem não é da minha disciplina, não tirou quem saiu do curso. E aí eu não sabia quem estava aqui. Muito obrigada, galera. Alguém tem alguma pergunta sobre a atividade? Não? Ok. Então vamos lá. Quem tiver alguma dúvida e quiser saber a sua nota, só me manda mensagem depois. Maria Júlia quietinha. Vamos lá. Seguindo o nosso cronograma. Deixa eu abrir de novo. A gente vai entrar hoje em concordância. Antes da gente começar o tópico, deixa eu fazer uma análise cronológica com vocês, que é mais rápido. Vamos lá. Como que a gente aprende a língua portuguesa na escola? Vocês lembram?
A gente aprende primeiro as vogais, depois a gente aprende as consoantes, a gente depois começa Alô, vocês estão me ouvindo agora? Acho que voltou. Aí, minha internet caiu rapidinho. Continuando. Por que a gente aprende a língua portuguesa na escola sempre fazendo essa linha cronológica, né? Primeiro vogal, depois consoante, depois liga uma na outra, aprende os sons, babebe, bobu, depois a gente forma palavras. Dessa formação de palavras, a gente começa a escrever pequenas palavras. Depois a gente vai aumentando o leque, vai aprendendo sobre estruturação de oração, estruturação de frase. E como que a gente termina o ensino médio? Sempre falando da questão de texto, de uma construção textual. Por que a gente faz esse encadeamento técnico, digamos assim? Porque fica mais fácil para o nosso cérebro associar. Toda vez que a gente aprende por etapas, a gente chega no último nível com conhecimento maior. É muito mais fácil a gente assimilar isso depois. Então, o que a gente está vendo aqui? Observem, a gente está fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente viu na escola, mas a gente está seguindo o mesmo cronograma, digamos assim, a mesma linha temporal da escola. A gente começou falando sobre língua falada e língua escrita. Não com borracha, criança. Por quê? Porque a gente precisa saber essa diferenciação, a adequação da língua, a adequação da nossa comunicação. Então, o que eu estou trabalhando com vocês ao longo das nossas aulas? A questão de conversa, digamos assim. A gente tem, sim, o português estruturado que a gente aprende na escola, que a gente está dando uma revisada aqui, mas a gente também está vendo a questão de adaptação da nossa língua. A gente precisa saber se portar, linguisticamente falando, em diversos âmbitos diferentes, em diversos âmbitos, em diferentes situações. Então, o que a gente está fazendo? A gente começou lá com língua falada e língua escrita, saber essa importância, essa diferença, saber que o domínio de ambas é importante, saber a questão de variação linguística, que a gente consegue readaptar tudo que a gente fala sempre. A gente viu questão de morfologia. O que era morfologia? Estruturação da frase. Cada palavrinha tem um significado, cada uma varia de acordo com uma outra, sempre estão conectadas ali. Aí a gente foi para a questão de ortografia e acentuação gráfica. Por que a gente precisa saber estruturar a nossa língua, fazer o encadeamento correto? Porque a gente precisa saber escrever bem. Lembram quando a gente falou sobre ortografia ser o escrever corretamente, segundo a gramática normativa? Por quê? Porque a gente precisa ter uma norma, uma margem específica para a nossa língua, porque a nossa língua é muito variante, a nossa língua permite que a gente faça flexões involuntárias na nossa língua falada. E na língua escrita, não. Então, a gente tem ali a questão de ortografia para a estruturação dessa língua. Tudo aquilo que a gente fala precisa ser passado para a forma escrita de uma maneira completa. Como que a gente faz isso? Pontuação, acentuação. Por quê? Mais uma vez, o texto escrito precisa dar conta sozinho de tudo aquilo que eu consigo inferir na fala. Na fala eu tenho gesto, tom de voz, mímica, expressão corporal, expressão facial. No texto escrito a gente tem isso? Não. Como que a gente coloca isso no texto escrito? Através da pontuação. A gente viu as expressões problemáticas. O que são as... Oi? Alguém falou alguma coisa, eu não ouvi. Ok. O que são essas expressões problemáticas? São as formas que a gente, às vezes, faz uma construção textual de uma maneira diferente, só que a gente lembrou o significado de cada uma. A gente viu homônimos e parônimos, palavras que são parecidas ou na escrita, ou na pronúncia, ou são iguais, os significados são diferentes. A gente veio lá do comecinho da frase para chegar até o ponto de expressão problemática, de elementos da função sintática. Que elementos são esses? Se na morfologia eu estudo cada parte separada da frase, na sintaxe eu estudo a frase estruturada totalmente, porque precisa dar conta, ela precisa ter um sentido final.
Todo texto, tudo que a gente fala tem um sentido. A gente está vendo isso na língua escrita, digamos assim. A gente viu função da sintaxe de denotação e conotação. Tudo que a gente fala pode ser levado ao pé da letra, pode ser no sentido figurado, e isso importa, isso nos dá uma margem de percepção, de aceitação, de interpretação do que o outro fala. Hoje, a gente vai entrar no campo da semântica de concordância. Por que a gente vai aprender concordância? O que é a concordância? Por que a gente sempre parte do pressuposto de morfologia, dá uma passada em pontuação, vai para a sintaxe antes de entrar em concordância e gêneros textuais? Porque a gente vai fechar a nossa disciplina falando sobre a estilística do texto, a estrutura textual. Observem que a gente seguiu toda a linha que a gente aprende na escola, só que de uma maneira mais prática, mais dinâmica. Eu não preciso que vocês saibam ao pé da letra, digamos assim, todos os advérbios, todas as conjunções. Não, eu preciso que vocês entendam que elas existem, que elas são necessárias em cada campo semântico, em cada tipo de construção diferente. Hoje a gente vai ver a concordância. O que é a concordância? É aquela parte da gramática que vai tratar essa relação entre cada componente da oração. Quando a gente falou sobre sintaxe, a gente falou sobre o conjunto totalitário da frase. Sujeito predicado, a necessidade que a gente tem de se expressar pelo mundo. A gente precisa falar, a gente precisa expor o que a gente pensa, é uma necessidade altamente humana. Quando a gente é pequenininho, observem uma criança. Ela aprende a falar por repetição, por indução. A gente fala tanto na cabeça de uma criança que ela repete tudo que a gente fala. Adulto é a mesma coisa, só que essa construção já foi feita lá atrás. Por que a nossa língua falada é muito mais rápida do que a nossa língua escrita? Lembram quando a gente falou isso? Porque a gente aprende isso desde cedo no âmbito familiar, no âmbito social. Então, toda vez que a gente estabelece uma relação com a linguagem, a gente pratica isso de uma forma diferente. Na questão da língua escrita, essa relação que a gente faz entre cada componente da relação, a gente chama de concordância, porque é a parte estrutural que vai garantir as concordâncias ali entre o sujeito, entre os verbos, entre substantivo e adjetivo. A gente vai estudar isso de uma maneira mais prática. O exemplo que a gente tem aí é: nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Nós, terceira pessoa do plural. Estudaremos, também na terceira pessoa do plural. Regras, está tudo no plural. Então, eu estou falando de um conjunto totalitário da nossa turma, na nossa aula. Toda vez que a gente faz essa construção de colocar o outro na oração e passar essa oração para o plural, a gente trabalha a concordância. Para começar, a gente vai ver concordância nominal. Tem esse quadrinho aí, acho que vocês estão conseguindo ver. Onde uma moça está conversando com a outra e ela fala: ai, Anília, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E ela responde: tudo bem, eu me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele: tenho bebido menos Coca-Cola. O que a gente viu em expressões problemáticas? Essas expressões acontecem por falta de uso, por falta de conhecimento da língua. E a gente também viu que o menos não existe na nossa língua. Na língua falada, ok. Na língua escrita, não. Lembram quando a gente falou sobre questões de preconceito linguístico? O que é o preconceito linguístico? É a gente categorizar as pessoas de acordo com a linguagem delas. Então, nesse caso, elas estão todas arrumadinhas, bonitinhas, de brinco, cabelo penteadinho, bonitinho. O que demonstra essa imagem? Que elas são elitizadas, digamos assim. Então, para elas, falar errado é uma coisa muito feia. A gente, hoje em dia, entende a nossa linguagem como heterogênea, uma língua viva, que permite esses tipos de colocação na língua falada. No caso delas, elas estão zombando. Então, o que ela fala? Ah, ela é inferior, digamos assim, porque ela fala menos Coca-Cola, e o certo é menos. Fica subjugado isso nesse quadrinho. Esse é um tipo de concordância, quando a gente coloca substantivos, adjetivos, de uma forma diferente, seguindo a gramática normativa da maneira errada. E a gente constrói a frase baseada sempre nas questões de concordância da língua. Na concordância nominal, a gente garante e a gente precisa respeitar as relações de gênero e número entre os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Por quê?
Porque a gente precisa sempre flexionar uma frase. Se uma frase vem no singular, toda a frase precisa vir no singular. Se um elemento da frase ele vem no plural, a gente precisa entender qual que é esse elemento e quais elementos mais da frase também vão flexionar em número, em pessoa, em gênero, para fazer um sentido e ficar sonoramente mais bonito. A gente tem concordância de gênero, que é quando a gente flexiona em masculino ou feminino. A gente tem concordância em número, que a gente flexiona entre singular e plural. E a gente tem concordância de pessoa, que é basicamente quando a gente flexiona em primeira, segunda ou terceira pessoa. Como regra geral das concordâncias, a gente tem como primeiro tópico a concordância entre o substantivo e mais do que um adjetivo. Toda vez que a gente tem uma frase e a gente tem mais que um adjetivo para um substantivo, a gente pode concordar de duas formas. Ou a gente coloca o artigo antes do último adjetivo, ou a gente coloca o substantivo e o artigo no plural. Lembram quando a gente falou sobre morfologia? O artigo está ali para especificar aquele substantivo, aquele adjetivo. Por quê? Porque ele está ali justamente para isso, para caracterizar ele. Então, não é nada aleatório, não é no caso dessa frase, uma linguagem qualquer. Está falando a língua francesa e a língua italiana são encantadoras. Então, eu posso colocar o artigo antes, Maria Júlia, do último adjetivo, e eu não flexiono. E eu flexiono com são. A língua, no caso, não fica flexionada porque eu estou especificando quais línguas são, a francesa e a italiana. Mas eu também posso colocar as línguas no plural e não utilizar o artigo na segunda. As línguas francesa e italiana são encantadoras. O que isso aqui é, meu amor? Não, no computador não pode mexer. Mamãe está dando aula. Vou passar para o segundo slide. A gente tem também a concordância entre substantivos e apenas um adjetivo. Então, toda vez que a gente tiver mais que um substantivo e só um adjetivo, a gente também concorda de duas formas. Se o adjetivo ele vier antes do substantivo, ele deve concordar com o que está mais próximo. Linda, filha e bebês. E se ele vier depois do substantivo, ele deve concordar com o mais próximo ou com ambos. Pronúncia e vocabulário perfeito, pronúncia e vocabulário perfeitos. Eu não passo os primeiros para o plural porque são campos semânticos diferentes. São substantivos e adjetivos. E eu não estou especificando. Então, ele não flexiona. O que flexiona é só o adjetivo, pronúncia e vocabulário perfeitos. Existem alguns casos particulares na concordância nominal. Então, toda vez que o adjetivo concordar com o substantivo que ele modifica, a gente tem dois casos. Ou ele deve concordar em gênero e número com o substantivo que for o núcleo daquela oração e vier precedido de artigo ou de outro elemento determinante. Mais uma vez, o artigo está aí determinando esse substantivo. Então, a sabedoria necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. É proibida a entrada de crianças com menos de 1,20 m. A receita do frango caipira com polenta é muito boa. O adjetivo está ali especificando a sabedoria, a entrada, a receita. Então, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo que está ali. E a gente também deve permanecer no masculino singular quando o substantivo que atuar como núcleo do sujeito não for precedido por qualquer outro elemento que o determine. No caso aqui, a gente tem é proibida a entrada. Eu flexionei ele porque eu especifiquei a entrada. Aqui, no caso, eu não estou especificando qual bebida que é. Não estou falando a vodka, o gin. Então, quando eu não tenho nada que determine esse substantivo, eu mantenho no masculino. É proibido bebida destilada na festa. É necessária inteligência na resolução do problema.
Ai, meu Deus, o computador tá me dando uma dor de cabeça. Cuidado, Maria Joana. E a gente também tem alguns casos particulares na concordância nominal. Toda vez que a gente for agradecer, a gente já viu isso nas expressões problemáticas, toda vez que a gente for agradecer, isso concorda com a pessoa que está falando, ou seja, com aquela que está agradecendo. Então, pode ser mulher diz obrigada e homem diz obrigado. A gente viu isso nos casos particulares, isso também entra na questão de concordância. Quem se sente agradecido é que fala. Então, uma mulher fala obrigado e um homem fala obrigado. Tanto na função de pronome adjetivo como advérbio, o menos sempre é invariável. Lembra do quadrinho menos não existe? O menos sempre vai ser invariável. Ou seja, ele não vai flexionar em masculino e feminino. Então, ela é menos questionadora do que ele. Não é ela é menos, ela é menos. Menos não flexiona em gênero. E a gente também tem os pronomes de reforço, que concordam em gênero e número com a pessoa que faz a referência. As alunas mesmas que organizaram o evento. Eles próprios construíram suas casas neste condomínio. Se a segunda frase fosse no feminino, seria elas próprias construíram suas casas nesse condomínio. Vai concordar com o gênero e número das pessoas que eles estão fazendo referência. A gente tem também a palavra meio, que pode ser utilizada como numeral ou como advérbio. Isso depende da palavra que ela está modificando ali. Quando for um determinante de substantivo, ela vai funcionar como numeral adjetivo. Então, ela vai concordar com substantivo em gênero. Então, adicione meia colher de açúcar. E quando ele for modificar um adjetivo, ele vai ter o valor de advérbio. Então, ele é invariável. Marisa é meio gastadeira. Seu marido está desempregado. Não é Marisa é meia gastadeira. No caso, quando esse meia vier como função de advérbio, ele vai ter o valor de advérbio em si. Se a gente coloca o meia ali, virou um meia de colocar, calçar no pé, ao pé da letra, digamos assim. Não continua tendo o mesmo valor de advérbio. Ele só pode ser flexionado para o feminino quando ele funcionar como um determinante do substantivo, ou seja, como um numeral adjetivo. A gente tem também a palavra bastante, que pode ocupar tanto a função também de adjetivo como de advérbio, dependendo sempre da palavra que vai estar modificando. Quando modificar o substantivo e tiver o valor de adjetivo, vai concordar em número com o substantivo ao qual ele se refere. Os meninos ficaram bastante doentes com a mudança no clima. Ele está ali especificando esse substantivo, então ele tem o valor de adjetivo. Eu posso sim flexionar ele. Quando ela modifica um sujeito e tem a função de advérbio, ela é invariável. João considerou bastante difíceis as questões do simulado. Quando ele está ali com o valor de advérbio, dando um acompanhamento, um complemento para esse verbo, ele fica invariável. E a gente tem também a questão da palavra anexo e incluso. A gente sempre usa em e-mail. São adjetivos que eles concordam com aquilo que eles estão modificando, que eles estão especificando. Então, se eu falo segue anexo o documento solicitado, está ok. Se eu falo segue anexa a fotografia para cadastro, também está ok. Vai variar de acordo com aquilo que eles estão modificando. Os alunos estão... Não dá para abrir mais isso, não. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. Então, eles flexionam de acordo com aquilo que eles modificam. A gente tem mais uns tópicos, eu tenho 4 minutos para fechar essa aula e essa gravação. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso fechar e a gente volta daqui a pouco com o outro tópico para a gente terminar a aula de hoje. Vamos lá, eu vou fechar aqui, eu mando o link no grupo, a gente se vê em questão de minutos, só para terminar a aula de hoje, ok? Já volto.